A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, passando aqui para compartilhar mais uma rápida palavra de Deus para nossa reflexão espiritual. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo de número 8, a parte bem diante desse texto diz o seguinte: E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. O passado findou. Queridos, a vontade do Senhor é que todos nós vivamos ou desfrutemos de uma vida abundante na sua presença. Mas para que isso aconteça de fato, é necessário que a gente veja os nossos pecados e o nosso passado à luz das Escrituras ou na perspectiva de Deus. Há muitas pessoas que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que ainda não conseguem desfrutar de uma vida abundante. São pessoas que já abandonaram práticas pecaminosas que cometiam no passado, mas ainda se sentem culpadas desses pecados que elas cometeram no passado. O rei Davi, ele foi um homem que ele cometeu vários pecados contra Deus. E alguns deles horrendos só da gente imaginar, como foi o caso do adultério e também do homicídio. Mas Davi, queridos, ele deu a volta por cima. Ele conseguiu se reerguer, espiritualmente dizendo, e ser uma pessoa que desfrutou de forma abundante da presença de Deus na sua vida e também pôde ser muito usado nas mãos de Deus. Isso porque ele enxergou os seus pecados que ele havia cometido e o seu passado na perspectiva de Deus. E qual é a perspectiva de Deus? Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Foi isso que Davi fez. Davi, ele não encobriu o seu pecado, mas ele confessou, conforme nos mostra o Salmo 51. E ele deixou essas práticas pecaminosas. E ele alcançou misericórdia da parte de Deus. E isso fica evidente diante desse texto de 1 Reis 14, 8, que nós lemos no início, que nos mostra como que Deus via Davi após ele ter confessado e deixado essas práticas pecaminosas. Deus chama Davi de meu servo, diz que ele guardou os mandamentos de Deus e diz também que ele, de todo o seu coração, fez somente o que era reto aos olhos de Deus. Será que é possível enxergar aqui uma pessoa adúltera e homicida? É claro que não, porque é assim que Deus enxergava Davi após ele ter confessado, e deixado o seu pecado. Ou seja, Deus ele via como uma pessoa justificada diante dele. Então, queridos, a palavra que eu deixo aqui é a seguinte: se você já confessou e deixou essas práticas pecaminosas no passado que cometeu, então tome posse da palavra de Deus. Deus ele já te perdoou. Deus ele já esqueceu desses pecados que você cometeu no passado. Então siga a sua vida agora daqui para frente. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra do Senhor diz também que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós. Então faça isso, queridos. Tome posse da palavra de Deus. O Senhor te perdoou. O seu passado findou. Viva a sua vida daqui para frente para fazer a vontade de Deus. E seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.